turmas, voltamos então para revisão desta aula, aula 5, 5.2. Vamos fazer a revisão e já partir para as correções das atividades. Vamos lá então, já para a nossa revisão, porque são muitos tópicos, então já vamos direto falar então do conhecimento, o conceito de conhecimento. Será que nós chegamos a uma conclusão sobre o que é o conhecimento? Os filósofos antigos e medievais, eles não tinham questionado a capacidade humana de conhecer, eles se preocupavam, então, de fazer reflexões sobre o que é ser o ser humano. Né? Então, eles estavam sempre no campo da metafísica, sempre das reflexões de compreender o que são as coisas, os seres, mas não chegou ali a um método, né, científico. Na modernidade, isso já começou a se desenvolver. O problema já não era em saber se as coisas são, mas se nós podemos conhecê-las e transformá-las. Né? Então, o homem modifica aí a natureza. Né? Então, o que é possível conhecer? Fazemos os questionamentos. Qual é o critério de certeza para saber se há adequação entre o pensamento e o objeto? Então, essas questões aí, né, fizeram que esses filósofos modernos criassem ali algumas correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo. E, ao mesmo tempo, eles criaram um método científico para elaborar, produzir conhecimentos, né, conhecimentos propriamente concretos, né, conhecimentos aplicáveis à nossa realidade, para modificar, transformar a nossa realidade. Das questões epistemológicas relativas ao conhecimento, derivou, então, a ênfase que marcaria a filosofia nesse período. Por quê? As soluções apresentadas para esse problema deram origem, então, a essas duas correntes filosóficas, racionalismo e empirismo. O racionalismo cartesiano, né, de Descartes, quer dizer, que partiu, né, ele foi o que trouxe essas ideias, né, por isso cartesiano, que tem a ver com o sobrenome dele, parece. Então, Descartes, ele já era dessas áreas exatas aqui, da matemática, da geometria, da álgebra. Então, ele foi muito avançado, né? Foi além do seu tempo, né? Nós podemos dizer aí, nesse período ainda bem distante de nós, ele conseguiu criar método científico. Né? O propósito inicial é encontrar um método seguro que conduzisse à verdade, né? Procurando, então, o ideal matemático, né? O raciocínio lógico-matemático para chegar às respostas lógicas. Né? Para isso, ele diz que é preciso ter dúvida também do método. Né? Descartes busca, então, a verdade primeira, que não seja posta em dúvida. A dúvida metódica, ela poderia encontrar algo que fosse inteiramente indubitável. Né? Depois vocês pesquisam essa palavra aí. Sempre eu faço pesquisa sobre o sentido da palavra, né? Que dela muda todo o contexto. Descartes não é um filósofo cético. Ele não acreditava, né, na verdade. Ele busca a verdade, na verdade. Por isso, ele criou essa frase, né? Penso, logo existo. Ou seja, não quer dizer que só existe porque penso. Não é isso. O professor de matemática estava tirando sarro lá, quando eu estava lendo essa frase. Penso, logo existo. Quer dizer, a cadeira, o banco aqui, não pensa, mas ele existe. Então, o professor não quis entrar no mérito dessa discussão com ele, porque a gente ia discutir muito. Mas, enfim, não é que só existe porque pensa. Não, isso é voltado para o ser humano, que nós precisamos entender que só o pensar também possa estar errado naquilo que estou pensando. Certo? Então, eu preciso comprovar o pensamento. A ciência ela não pode ser feita só por meio do pensamento. Esse pensamento, esse empirismo, essa ideia a priori, ela precisa passar por um método científico. Então, por isso, Francis Bacon veio com o empirismo. Né?
o empirismo é um método experimental. Ou seja, através desse empirismo, é necessário, então, que o cientista, né, o pesquisador, vá a campo observar um fenômeno para, através ali da experiência, né, a relação do sujeito com o objeto, faça, então, criar ali uma nova teoria, né? Então, o método experimental faz uso também do indutivo, que é a reflexão crítica, chamada teoria dos ídolos, com relação àquilo que pode comprometer o progresso do conhecimento. Então, olha que essas correntes elas vão se alinhando, né? Para desenvolver pesquisas, é necessário, então, conhecer sobre essas correntes filosóficas que são os métodos, né? Depois se estabeleceu o método científico. Então, o método indutivo caracteriza-se pela observação dos fenômenos, por meio da experiência. Essa experiência ela pode ser prática, ela pode ser um experimento em laboratório, ela pode ser vivências, análise e vivência ali de um fenômeno, podemos dizer, social, né? Fazer pesquisa no campo social. É preciso observar os fenômenos sociais e conviver ali no meio, né? Naquele meio para chegar a um conhecimento, né? Para um resultado, para que possa chegar, então, a uma regularidade desses mesmos fenômenos. Com a percepção dessa regularidade, o cientista pode fazer relação entre elas até chegar a uma generalização, ou seja, a um conhecimento ou uma lei. E nós temos também as ideias super importantes de Thomas Hobbes. Ele trouxe ali a ideia sobre ciência dos corpos. Para ele, tudo que tem existência material, ciência dos corpos, tudo que tem existência material, ou seja, os corpos naturais seriam estudados para a filosofia da natureza. E os corpos artificiais, né, os objetos físicos, ou Estado, pela filosofia política. O que não é corpóreo deveria ser excluído da reflexão filosófica, porque não é físico, não é material físico, né? E nós temos também John Locke, A Mente como Livro em Branco. Para ele, nós nascemos como uma folha em branco, né? O conhecimento não é inato, mas é resultado do modo como elaboramos as informações que recebemos da experiência. Locke também admite que existe o conhecimento demonstrativo, que é a reflexão sobre certas relações entre as ideias, caracteriza, então, o conhecimento autêntico. Então, queridos, são uma revisão breve, né? Eu trouxe uma revisão breve sobre o que nós estudamos na aula e vamos para as atividades. Vamos para um momento tirar as dúvidas para ver se vocês conseguem aí verificar se compreenderam aí esses tópicos. Vamos lá, então? Muito bem, vamos então, correção das atividades, né? Nós estamos na aula 5.2. As primeiras aulas foram poucos exercícios, agora já estou trazendo questões do Enem, para vocês que estão no terceiro ano, já vão participar, né? No final do ano, do Exame Nacional do Ensino Médio, então já pode ir exercitando questões no formato do Enem. Vamos para a tela? Vamos para a primeira questão. Questão 1. Bacon propõe um novo modelo de ciência, método científico, que não caia nas mesmas armadilhas dos ídolos. Esse método caracteriza-se pela observação dos fenômenos, por meio das experiências. Então, o método científico precisa, então, passar por observação dos fenômenos, por experiências ou experimentos. Experiência também é ir lá e vivenciar, né?
para que se possa chegar a uma regularidade desses mesmos fenômenos. Com a percepção dessa regularidade, o cientista pode fazer relações entre elas até chegar a uma generalização e, eventualmente, a uma lei. Esse método proposto por Francis Bacon chama-se método indutivo, dedutivo, vácuo, método de ilusão de ótica, método ilimitado. Então, a gente já podemos excluir essa, já podemos excluir essa, já podemos excluir essa. Nós nem falamos do método dedutivo, que também faz parte dos métodos científicos, mas a resposta é método indutivo. Tá? Então, a resposta correta, letra A. Vamos para uma questão que já caiu na prova do Enem, em 2021, com adaptação. Vamos fazer a leitura do texto, depois a gente vê a resposta. Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é dos grandes artistas plásticos, não é verdade? As obras mais famosas, reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa, a Última Ceia de Da Vinci, o Juízo Final, a Pietà, Moisés de Michelangelo, assim como as inúmeras suaves Madonas de Rafael, que permaneceram ainda como modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. As Madonas são as esculturas, as pinturas da Mãe de Maria, ou a Mãe de Cristo, Maria, Mãe de Jesus. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Vamos à pergunta. Esse movimento cultural, então, tudo que houve de produção artística é um movimento cultural, né? Artes plásticas, literatura, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se pela afirmação dos princípios humanistas. Nós já sabemos que o período moderno, o que mais se discutiu foi o homem como centro, né, do universo, centro da sociedade ali. Certo? Então, tem alguma coisa a ver aqui. Homem, humanismo, validação da teoria geocêntrica? Não. Inclusive, essa teoria do geocentrismo foi refutada, né? Foi desconsiderada. Valorização da integração religiosa? Sabemos que nesse período humanista, período da modernidade, o conhecimento se afastou do conhecimento cristão. O que é religião é religião, o que é conhecimento científico, conhecimento científico. Legitimação das tradições de Aristóteles, aristocráticas. Eu confundi aqui, não é tradições aristotélicas, né, do filósofo Aristóteles, das tradições aristocráticas, ou seja, do sistema político, né, social, podemos dizer. Incorporação das representações góticas? Não. Então, a resposta correta é afirmação dos princípios humanistas, né? Porque a arte plástica se concentrou também em representar a sociedade, né? As pessoas daquele período. Por mais que tivesse ainda pinturas cristãs, mas era uma pintura cristã que mostrava Deus como pessoa, né? Jesus Cristo, Maria, a representação ali de pessoas que são consideradas deuses, né? Deus, né? Jesus. Questão 3. Das questões epistemológicas relativas ao conhecimento, derivou-se a marca, né? A ênfase que marcaria a filosofia. As soluções apresentadas para esse problema deram origem a duas correntes filosóficas, racionalismo e o empirismo. Então, a pergunta é para você descrever alguns objetivos, né, para as palavras racionalismo e empirismo. Então, racionalismo são a corrente em que considera que
que o pensamento filosófico precisa, né, partir do racional. Racionalismo acredita, então, no pensamento racional das coisas. Para isso, esse pensamento precisa ser comprovado, concreto. E o empirismo, que também dá um campo para o método científico, porque antes de ter um pensamento comprovado, uma teoria comprovada, iniciamos pelo empirismo, pelo pensamento. A comprovação desse pensamento. Né? Então, o racionalismo engloba as doutrinas que enfatizam e predominam o papel da razão, né? O racional, o pensamento racional, no processo do conhecimento. Na Idade Moderna, destacam-se como racionalistas esses pensadores e outros. Né? Aqui trouxemos o principal. Spinoza, Leibniz e Descartes. O empirismo enfatiza o papel da experiência sensível no processo do conhecimento, tendência apresentada por Francis Bacon, John Locke, David Hume e George Berkeley. Então, queridos, observamos aí duas correntes filosóficas importantes no período moderno, né, para o desenvolvimento da ciência, a ciência nos seus diversos campos, como a medicina, a biologia, a psicologia também, bebeu dessas fontes em todas as áreas, né, para chegarmos, então, ao conhecimento propriamente, né, concreto, comprovado, e considerado, né, pela sociedade, né, pela academia. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, bastante complexa, de certa forma, mas nós precisamos trazer esses tópicos. Os estudantes não poderíamos tirar isso do currículo. É complexo até lá na faculdade. Não sei quantas faculdades eu fiz, mestrado e doutorado, e ainda tenho dúvidas sobre os métodos científicos. Né? Então, não é nada fácil, não é para decorar. Nós estamos preocupados aqui, né, em que vocês decorem esses conhecimentos. Não, não é para decorar, não é para se preocupar, é para vocês terem esse momento, né, dessas informações, desses conhecimentos, que vocês vão utilizar aí em outros momentos da sua vida, né? Entender o que é ciência, vocês estão em contato sempre com a diversidade de informações, então, para que vocês tenham a consciência que o conhecimento é aquilo que é comprovado, nem tudo que está na internet, né, exposto aí nesses diversos sites, exposto na internet ou nos meios de comunicação, quer dizer que é ciência, nem tudo serve para resolver os nossos problemas, né, da vida prática. Então, obrigado pela atenção e voltamos na próxima aula.